chamada está sendo gravada. Um bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Sejam bem-vindos, ao nosso grupo de oração. Nós estamos muito felizes por ter todos, a sala nossa está brilhantada, com a presença de cada um aqui hoje. Vamos orar? Querido Deus, amantíssimo Pai, Senhor Jesus, muito obrigado pelas nossas vidas, muito obrigada, Senhor Jesus, pelo privilégio de mais um dia, de mais uma manhã de segunda-feira, Pai, de estarmos aqui buscando a Tua presença. Nós te louvamos e te exaltamos, porque o Senhor é Deus, porque só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor. Louvado e exaltado, Pai querido, é o Teu santo e bendito nome. Glórias a Ti nós rendemos, ó Deus único. Ó Pai querido, muito obrigada, Pai querido, pelo privilégio de estar compartilhando aqui essa oração com cada um dos meus irmãos aqui que levantaram nessa madrugada para buscar a sua presença. Sabemos, Pai querido, que o Senhor tem um olhar especial para aqueles que te buscam na madrugada, assim diz a tua palavra. E queremos, Pai, pedir ao Senhor que o Senhor fortaleça, ó Pai querido, a vida de cada um aqui que está nessa manhã buscando a sua presença. Que teu Espírito Santo se faça presente sobre cada um aqui, Pai. Restaura, Senhor Jesus, a saúde de quem precisa nessa manhã receber o bálsamo do Senhor.
Ó Pai querido, estamos com uma onda de uma virose e muitas pessoas, Pai, têm se encontrado gripadas, com tosse, e eu clamo ao Senhor para que nesse momento, Senhor, como médico dos médicos, envie a tua cura sobre a Judete, sobre todas as pessoas que estão sentindo nesse momento o desejo, Pai querido, de serem restauradas e precisam, nesse momento, receber a tua cura. Que o Senhor dê a cada uma aqui nessa manhã a cura física, espiritual, emocional, daquilo que cada um precisa, Pai. Que receba uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, o cuidado do Senhor nesse dia. Eu entrego a vida de cada um aqui que está participando aqui do grupo, Pai, diante do Teu altar. Eu entrego a vida dos nossos filhos diante do Teu altar nessa manhã. O mensageiro que vai trazer a mensagem também eu entrego diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pode começar, Janete? Pode sim. Bom Ah. dia, seja bem-vinda, Heloísa, mais uma vez. É um privilégio a gente te ouvir, viu? Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Olha, Janete, eu também fui acometida por essa virose, né? E não está sendo fácil, né? Muitas pessoas, né, estão sendo acometidas. E eu, semana passada, eu tive bem ruim. Tive muita febre, né? Eu tô com uma boca estourada. Nossa, misericórdia. Então, mas o bom de tudo isso é que Deus sempre está conosco, está sempre nos ajudando, né? Sempre cuidando de cada um de nós. Ele renova as nossas forças. Amém. Isso é maravilhoso. Amém. Bom, pessoal, nós estamos dando continuidade, né? Aqui a revista, né? Que nós estamos estudando sobre a saúde. E hoje o nosso tema, né? Ele vem falando sobre o equilíbrio da mensagem adventista, parte 2. E na semana passada, né, a Josete me falou que a minha fala não ficou gravada, né, que ela até gostaria que fosse repetida algumas dos assuntos que foram abordados, para que isso ficasse gravado. E o interessante é que a mensagem de hoje, ela vem exatamente repetindo aquilo, né, que eu havia dito. E eu gostaria aqui de compartilhar com vocês o que eu disse na semana passada, né? E a lição de ontem também falou um pouquinho sobre isso. Por que que nós estamos estudando essa revista? Por que que Deus se preocupa tanto com aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aquilo que eu assisto, aquilo que eu escuto, aquilo que eu falo, né? Deus se preocupa muito, por quê? Primeiro, ponto número 1, nós estamos voltando para casa. Nós temos que lembrar, pessoal, que Jesus é o caminho. E Jesus está fazendo de tudo para a gente ficar no caminho. E para voltar para casa, o que Jesus fez? Ele criou várias placas de sinalização. Assim como você está dentro de um carro, você está dirigindo o seu carro, né, você vai ver placas na estrada, né, vira à direita, vira à esquerda, curva sinuosa, né, curva perigosa, e por aí você vai vendo várias placas para te ajudar a chegar ao seu destino final, com segurança, sem acidentes. E é isso que Jesus fez. Quando ele desenhou o caminho de volta para casa, nesse caminho de volta para casa, ele colocou várias placas para nos ajudar a permanecer no caminho. E por que essas placas são tão importantes? Porque são essas placas de direcionamento, elas vão nos ajudar a ficar atentas. Mas tem algumas coisas que nos distraem. E quando a gente vai estudar aqui sobre saúde, Deus deixou essas orientações, por quê? Porque o motorista, quando ele está dirigindo, ele pode ficar sonolento e perder a direção.
Eu tenho um terreno lá em Piracema, estou construindo uma casa, né, então eu tenho ido muito para Piracema, eu pego a BR-381. E essa semana a gente estava voltando, né, semana passada, e tinha uma carreta tombada. E um amigo nosso, que é caminhoneiro, né, estava com a gente no carro, e eu falei com ele assim: "Bigode, por que que essas carretas tombam tanto se a gente vê elas tão lentinha?" Ele falou: "Provavelmente o motorista dorme, porque esse acidente aqui aconteceu por volta das 4 da manhã. Então, o motorista cansa e dorme, e a carreta acaba tombando." E é isso que, esse assunto ele é tão importante a gente estudar, porque Jesus ele tem um inimigo chamado Satanás, e ele é um estudiante fervoroso da mente humana. E tudo que, Satanás ele mais quer é a nossa mente. Então, se eu não cuido da minha mente, o que que Satanás vem aqui e faz? Ele desativa o microfone que Deus fala comigo. É aqui que Deus fala com você. E se eu como, bebo, assisto, escuto, e uma série de coisas que eu posso estar fazendo para danificar esse local onde Deus comunica conosco. E é por isso que a revista que hoje vem falando sobre o equilíbrio. E quando eu falo de equilíbrio, o que que é equilíbrio? Equilíbrio é uma harmonia, é um estado de harmonia, né. Então eu estou aqui, ó, estou harmônico. Então, nós precisamos de entender, eu não vou ler todos os textos aqui, porque senão nós não vamos conseguir ler tudo. E eu gostaria de comentar algumas coisas que eu acho que ela tem que se transformar em prática. Porque não adianta a gente ficar aqui lendo igual um papagaio, ler igual um papagaio, você lê aí na sua casa sozinha. Não precisa de alguém ler para você. O que a gente precisa é de compreender, né? E aqui, logo no início, vem falando assim: a verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos dadas. Olha só, esse texto ele é tão incrível, né? Que aqui vem falando que as leis da saúde andam de mãos dadas e a verdadeira religião. Então, o que que é religião? Religião é você religar. Então, para eu me religar novamente ao Pai, eu preciso que a minha saúde esteja em pleno vapor. Eu disse para vocês aqui que eu tive uma virose. Então, na segunda-feira, estava muito quente, né, segunda-feira passada, e eu tive febre, muita febre. Eu tive febre, desde umas 2 horas da tarde até no outro dia. E eu estava com tanta febre que eu comecei a ter confusão mental. Meu marido me chamava, eu não conseguia concluir uma frase. E eu fiquei na cama, literalmente na cama, só levantei, tomei um banho, voltei de novo e dormi até no outro dia. Uma cabeça, né, a nossa mente, quando ela não está, saudável, quando o nosso corpo não está saudável, nós não conseguimos pensar, a gente não consegue concluir. Eu não tinha nenhuma condição de ler nem uma Bíblia, nem uma lição, nem de ajoelhar, fazer oração, de tão mal que eu estava. Muita febre, muita, muita, muita febre. Só vocês olharem para minha boca. Uma semana depois, eu ainda estou com uma ferida aqui e uma outra aqui, de tanta febre que eu tive. Então, quando o nosso corpo, ele não está saudável, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, nós não conseguimos compreender o que Deus está falando, a gente não consegue ler, a gente não consegue estudar, né? Então,
a verdadeira religião e as leis da saúde, elas andam de mãos dadas. Então, se vocês não gravarem nada aqui no estudo de hoje, vocês vão ter que sair daqui lembrando disso. Que para você se religar novamente a Deus, você vai precisar que a sua saúde física, mental, espiritual, ela esteja ligada a Deus. E olha o que continua falando. É impossível trabalhar para salvação de homens e mulheres sem apresentar-lhes a necessidade de libertar-se de condescendência pecaminosas que destroem a saúde. Depreciam a alma e impede que a verdadeira divina impressione a mente, que a verdade divina impressiona a mente. Então, olha o que o texto está falando aqui. É impossível trabalhar para a salvação de homens e mulheres sem apresentar-lhes a necessidade de libertar de condescendências pecaminosas. O que você está fazendo aqui hoje? Você está aqui hoje porque o Senhor te trouxe. Ele te trouxe porque Ele está literalmente preocupado de que você se liberte de hábitos que desliga seu microfone. Então, Deus não quer que você tenha hábitos que vão desligar essa percepção do conflito entre o bem e o mal. E quando você tem maus hábitos destroem a nossa saúde. Se eu fumo, o fumo vai trazer prejuízo? Vai. Se eu tomo muita Coca-Cola, eu vou contar para vocês aqui um caso real. Eu tenho uma cunhada e ela tomava todos os dias 2 litros de Coca-Cola. Ela hoje, ela tem todas as cartilagens dela destruídas. Ela tem fibromialgia, ela tem artrose severa, ela já colocou no joelho, próteses nos 2 joelhos, porque ela não tinha mais cartilagem. Ela já colocou prótese no dedão. Na coluna, ela já colocou 4 parafusos. Ela sente dores terríveis. Mas por quê? Quantos anos tomando Coca-Cola, comendo chocolate? Ela comia praticamente uma caixa de bombom todos os dias. Como que vocês acham que está a saúde dela hoje? Hoje ela tem depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Por quê? Porque lá atrás ela não cuidou da saúde. Então é isso aqui que está falando, né? Que nós precisamos tirar tudo aquilo que destrói a nossa saúde. Mas não é só a nossa saúde. O texto fala que deprecia a alma e impede que a verdade divina impressione a mente. Gente, esse aqui para mim é a parte mais... ele vem escrito aqui como texto principal. Se você tiver com a sua revista, é muito importante que você se atente a esse texto principal. Porque aqui fala que a nossa saúde está sendo destruída por maus hábitos. E nós temos aqui, então, uma revista, né, que está nos orientando aqui. E nós temos aqui, então, uma escritora, né, americana, que ela falou sobre vários assuntos em vários livros. E a nossa revista está baseada, né, aqui em muitas falas dessa escritora americana. Mas, se eu não pegar essa escritora aqui americana, eu pegar só a Bíblia, nós vamos encontrar dezenas e dezenas de versos, aonde fala que você não pode comer sangue, aonde fala que a gente não deve comer gordura, aonde fala que nós temos que ter o mar puro, que eu não devo consumir bebida alcoólica. Então, a Bíblia, ela traz dezenas de textos também falando sobre a nossa saúde, né? Então,
a verdadeira reforma de saúde tem como base princípios. E é um jeito de viver que devolve tudo o que eu faço, desde a hora em que eu me levanto até a hora em que eu deito. Seu grande balizador princípio é a busca de Deus nas principais horas de cada manhã. Outro importante princípio é a temperança. Então, nós precisamos do equilíbrio no beber, no vestir, no trabalhar, né? Então, nós vamos precisar de todo esse equilíbrio. E eu já quero pular aqui para vocês, né, para a gente dar uma pincelada, porque senão não dá tempo da gente falar sobre tudo. E quando uma pessoa ela resolve, né, fazer uma alteração, uma mudança nos seus hábitos, gente, nós temos que lembrar que não adianta você falar assim, eu vou parar de comer, exemplo aqui, vou parar de comer carne e queijo. Mas a pessoa não come nenhuma verdura, nenhum legume. Então, tem coisas que se a pessoa também, ela tira tudo, mas não passa a alimentar, não passa a ter bons hábitos. Não adianta, porque a pessoa vai ficar doente também. Não adianta você falar assim, eu vou mudar, mas come a mesma coisa todos os dias. Então, comer a mesma coisa todos os dias também não é saudável. Tem pessoas que têm, não vou dizer dos autistas, né? Porque os autistas, eles têm dificuldade de, de ter um cardápio mais amplo. Mas nós estamos falando aqui de pessoas dentro de uma normalidade. Uma pessoa dentro da normalidade, ela tem que diversificar os alimentos, né? Então, quando a gente fala que eu vou comer, então, somente alimentos integrais. Mas se você come somente alimentos integrais, mas você não bebe água. E aí, o que que acontece? Aquilo vira uma bucha dentro de você. E aí você vai ter um intestino preso. Então, é necessário que, quando você faça essas mudanças de hábitos, tem que beber mais água. Porque a água, ela vai funcionar como a vassoura e o sabão dentro dos alimentos integrais, que são as fibras, né? Que a gente fala assim, são as fibras. Então, é necessário que a bucha e o sabão, eles vão varrendo tudo aquilo que está lá dentro do seu intestino. Então, comer alimentos integrais é muito importante. Porque quando a gente tira o refinado, né? Então, nós temos que tirar o refinado. O que que é o refinado? Farinha branca é um refinado? É. O açúcar é um refinado? É. Tudo aquilo que passa por processo, né? O arroz branco. Então, ele perde os nutrientes dele. Quando a gente come aquilo ali, a gente não está comendo nada. Não vai ajudar em nada o nosso intestino. Então, quando eu falo que eu vou comer só integral, mas não como as outras coisas, isso é um erro que a gente pratica, né? Então, a revista ela vem falando sobre isso, né? E isso vai fazer somente com que o meu intestino ele vai virar uma pedra. E se tem uma coisa que tem que funcionar em nós, gente, é o nosso intestino. Entrou, tem que sair. Tudo que entra tem que sair. E se você está aí com o intestino preso, isso é muito ruim, porque muitas pessoas elas têm desbiose, que são algumas alterações ali no intestino. E muitas das vezes as fezes estão indo para o nosso sangue.
Então, é necessário que a gente coma alimentos integrais. Então, quando a gente está falando aqui em toda essa revista sobre uma reforma e um reavivamento, isso é importante para nós. A gente entender que Deus deixou 8 remédios, e dentro dos 8 remédios, a água é um dele, e a água, ela é fundamental, né? Uma outra coisa que é importante a gente entender, muitos de nós bebemos líquidos junto com a refeição. Não pode, gente. Nós não podemos fazer isso, porque quando você bebe líquido com a refeição, o que vai acontecer? Você vai diluir o suco gástrico. Quando você dilui o suco gástrico, ele é extremamente importante para realizar a nossa digestão. Ele tem uma temperatura, ele é quente. É ele que vai desmontar o alimento. Então, quando você come, nós temos que lembrar que o Criador, ele é perfeito. Quando o Criador fez ali a laranja, ele guardou lá dentro da laranja a vitamina C. Então, quando você chupa a laranja, aquilo que o Criador montou, agora o seu estômago vai desmontar. E ele precisa do suco gástrico para desmontar a laranja e tirar lá de dentro da laranja a vitamina C. E quando ele desmonta essa laranja, o que ele faz com essa vitamina C? O seu sangue, ele vai levar essa vitamina para o órgão que necessita de vitamina C. Então, quando você come uma cenoura, mastiguei a cenoura, o que vai acontecer? Aquele nutriente que foi guardado ali dentro, a vitamina A, o seu organismo, né, o seu sangue, ele vai distribuir. Ah, olha, você que precisa de vitamina A? Ah, então tá bom, vou lá levar a vitamina A. Então, nós precisamos de água no nosso sangue. O sangue precisa de água. O nosso corpo é formado de água. 70% do nosso corpo é de água. Então, nós precisamos da água. Muitas pessoas, quando mudam a alimentação, elas pensam que agora tem que comer só soja. Graças a Deus que isso tem mudado bastante, mas antigamente as pessoas tinham uma alimentação somente ali centrado na soja. Gente, quando a gente olha para os grãos, feijão, vamos lá pensar. Nós temos feijão branco, feijão preto, feijão vermelho, feijão roxo, feijão carioquinha. Olha quantos tipos de feijão que tem. São tantas coisas que a gente pode alimentar. Muitas pessoas falam assim, mas agora eu vou mudar minha alimentação, então eu vou comer o quê? A nossa mente, ela está sendo tão programada para comer arroz, feijão, carne e salada. Quando você fala assim, não, mas eu preciso então de mudar de estilo de vida, eu vou comer o quê? Olha que tanto tipo de feijão. Você tem arroz integral normal, você tem o arroz vermelho, você tem arroz negro. Olha o tipo de arroz. Ah, eu não quero comer arroz. Ah, tem quinoa. Eu tenho comido bastante quinoa. Quinoa tem muita proteína. Ah, mas agora eu não como carne, então eu vou ficar sem proteína. Quem falou isso? Será que o Criador, ele fez os alimentos sem nutrientes? Não, ele fez com todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Tá tudo lá. Então, nós precisamos de entender que a soja não é um único alimento, né? Tem muitos outros alimentos que a gente pode combinar, né? Nós precisamos de fazer uma combinação de alimentos. E nessa combinação, é ela que vai te dar
a energia para você passar o seu dia. Nós precisamos de carboidratos, precisamos de proteína, precisamos de sais minerais. Então, nós precisamos de combinar, né, esses alimentos. E dentro das combinações, nós temos aqui orientações, né, dentro do livro aqui que a gente está se propondo a estudar, que é dessa escritora americana, e hoje todos os médicos têm identificado isso, os nutricionistas. Frutas e verduras, gente, não combinam. Quando você come frutas e verduras juntos, eles fermentam. Ah, Heloísa, eu posso fazer uma salada de alface americana com manga, com morango? Não. Fruta é para você comer com fruta. Fruta não é para você comer com verdura, porque o processo de digestão de um é mais rápido do que o outro. E quando você come, você não está combinando, isso fermenta. Fermentação produz álcool. E se produzir o álcool, isso vai afetar o nosso fígado, vai afetar o nosso sangue. Então, tem coisas que não combinam. Tem lá uma mesa cheia de frutas. Tem melão, tem melancia, banana, laranja. Eu posso comer melancia e laranja? Não, não combinam. Melão e melancia são frutas que você vai comer sempre sozinhas. Elas são frutas monofágicas. Então, elas não combinam com nenhuma outra fruta. Se você escolheu comer melancia, você vai comer só melancia. Heloísa, então eu posso comer depois do almoço uma sobremesa, uma fruta? Se você comeu verdura, não. Vai fermentar. Então, a nossa alimentação, ela deve ser o mais simples possível. No máximo 4 combinações. A gente não deve ficar né, com aquele monte de... Ah, eu fui no self-service, eu tenho que comer tudo que está lá? Não. Estou no almoço da igreja, tem que comer tudo que está lá? Não. Pode ter diversas variedades, mas sou eu que tenho que escolher ali o que eu vou comer. E a revista aqui também está falando, né, gente, sobre o açúcar, que é o nosso item 4 aqui. O quanto que o açúcar ele é terrível. Né? O quanto que o açúcar ele é nocivo para a nossa saúde. E o que acontece quando a gente consome o açúcar? O açúcar ele vai envenenando mesmo o nosso sangue. Ele vai fazendo com que as nossas células fiquem cheias de radicais livres. E então, nós vamos precisar de alimentos que são antioxidantes. E o que é um antioxidante? São substâncias que vão ajudar a proteger as células do corpo, os danos causados por esses radicais livres. Então, as moléculas, elas ficam instáveis e podem prejudicar as células e contribuir para o envelhecimento precoce, desenvolvendo doenças, então, como o câncer, diabetes, doenças cardiovasculares. Então, eu preciso, às vezes, de consumir alimentos antioxidantes, que vão minimizar esse envelhecimento da nossa célula. E aonde que está isso? Está lá na vitamina C. Vitamina C são as frutas cítricas, morango, kiwi, acerola. Né? Isso está na vitamina E, que estão lá nas castanhas, no abacate, no azeite. Né? Então, nós vamos precisar desses alimentos para nos ajudar a ficar livre desses radicais livres. E os radicais livres, eles estão até quando a gente respira.
Mas é por isso que a gente tem que ter uma alimentação diversificada. É por isso que, se eu estou mudando de estilo de vida, eu tenho que entender que eu vou ter que comer de tudo. Ah, Heloísa, mas eu não gosto de verdura. Então pensa que é seu remédio. Ah, Heloísa, eu não gosto de fruta. Pensa que é seu remédio. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ontem junto, não, sábado, e ela falou assim, olha, eu não como nenhuma fruta. Nenhuma fruta a pessoa come. Então, olha, o que acontece quando a gente está cheio de radicais livres e a gente vem e consome esses alimentos que são antioxidantes? Eles reduzem o nosso envelhecimento precoce. Você vai ter uma pele mais saudável. Então, ao invés de você ficar comprando creme lá da Avon, da Natura, caríssimo, gastando seu dinheiro, tendo que passar aquele trem todo dia que não resolve nada, o que você vai fazer? Vai comer. Come coisas saudáveis. Porque olha aqui, quando você come alimentos da forma correta, isso vai reduzir o envelhecimento da nossa pele, vai proteger contra doenças crônicas como câncer, como o Alzheimer. Ele vai melhorar o nosso sistema imunológico, vai prevenir danos ao DNA e às células, vai combater inflamações no nosso organismo. Então, olha, por que eu tenho, então, que diversificar aquilo que eu como, as cores que eu como, né? Não comer o mesmo alimento todo dia. Eu estava conversando com a minha prima ontem, foi sábado, e ela falou assim, eu como todos os dias arroz, feijão, chuchu e carne. Todos os dias a pessoa come a mesma comida, todos os dias a mesma comida, não pode, né? Então, quando a gente consome, né, muitos alimentos ricos em açúcar, ricos em gorduras, isso vai trazer um sério prejuízo para a nossa caminhada. Nós estamos voltando para casa. E isso vai sobrecarregar, né? Quando a gente tem uma alimentação tão rica em açúcar, ela sobrecarrega o metabolismo da glicose. Então, quando você ingere muito açúcar, ele é convertido em glicose e utilizado como energia. O pâncreas, né, que é o nosso órgão, ele produz insulina para transportar essa glicose para a célula. Então, o consumo exagerado de açúcar, ele força o pâncreas a produzir insulina constantemente, o que pode levar a uma resistência à insulina. Então, quando o médico fala assim, olha, você está com resistência, é porque você está consumindo muito açúcar, ou alimentos que se transformam em açúcar. É quando você tem uma alimentação rica em alimentos que vai transformar em açúcar. Então, condições em que as células não transportam bem a insulina, resultante em níveis elevados de glicose no sangue. Então, a gente vai ficando com glicose. Aí, o que vai acontecer? Diabetes. Pessoal, eu recomendo a você, se você está aqui na sala hoje, se você é um diabético, busque um nutricionista, busque mudar estilo de vida. Diabetes pode ser revertida se você muda os seus hábitos. Por que nós estamos doentes? Porque a gente contribui através daquilo que a gente come, daquilo que a gente bebe para a gente ficar doente. Mas quando você muda estilo de vida, isso pode mudar. Uma outra coisa que acontece quando a gente consome muito açúcar, né, é o acúmulo de gordura. O açúcar em excesso, quando ele não é utilizado como energia, então o nosso corpo precisa de energia. Pensa, eu levantei a mão, pisquei o olho, falei, o organismo precisa de combustível. Ele tem que ter combustível para poder fazer isso. Quando você entra no seu carro, que você ligou a chave, ele precisa de combustível para andar. Esse é o nosso corpo. Nós precisamos de combustível
para a gente poder funcionar. Só que quando você consome muito, então, e isso não é utilizado, ele é convertido em gordura e ele é armazenado, principalmente aonde? Lá no fígado e no tecido adiposo. Então, isso pode levar à obesidade, à doença hepática gordurosa, não alcoólica e outras complicações metabólicas. Além disso, né, o açúcar em excesso ele pode provocar inflamação e estresse oxidativo, né? Então, altos níveis de açúcar no sangue geram inflamações no corpo afora, que estão associadas a doenças crônicas como câncer, problemas cardiovasculares, Alzheimer. Então, se a gente consome menos açúcar, a gente tem mais saúde. O açúcar, como eu disse, então, ele aumenta, né, a produção de radicais livres. Ele sobrecarrega, né, o sistema cardiovascular. Então, consumir muito açúcar pode levar os níveis de triglicérides, colesterol ruim, aumentando o risco de doenças cardíacas. Além disso, né, ele pode contribuir para o aumento da pressão arterial, devido à inflamação nos vasos sanguíneos, né? O impacto na microbiótica intestinal. Então, o açúcar pode alimentar bactérias prejudiciais no intestino, desequilibrando a macrobiota intestinal. Isso pode levar a problemas como inflamações, má digestão, enfraquecimento do sistema imunológico. E sem falar, gente, que o açúcar ele é viciante. E o consumo de açúcar ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, o que pode levar a um comportamento assim, como se fosse de um vício. A pessoa que é viciada em droga, ela está buscando o quê? Dopamina. A pessoa que é viciada em álcool, ela está buscando o quê? Dopamina. E é a mesma coisa com o açúcar. A mesma coisa. Então, quem consome muito açúcar, isso pode levar à obesidade, a diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, cáries dentárias, envelhecimento precoce da pele. Então, como é que eu vou reduzir isso no meu organismo? Eu tenho que priorizar alimentos integrais e naturais, reduzir o consumo de açúcares refinados e alimentos processados. Tudo aquilo que foi processado, é Deus que empacotou, você pode comer. Foi o homem que empacotou, é processado. Então, nós temos que optar por fontes de carboidratos mais complexas, como frutas, né? Grãos integrais, legumes, manter uma rotina de exercício físico, né? Então, o nosso organismo ele pode lidar com pequenas quantidades, gente, de açúcar, mas o excesso leva a uma série de problemas de saúde, tornando o consumo fundamental que ele seja moderado. Então, é muito importante, né, que a gente faça atividade física, porque quando a gente faz atividade física, isso vai fazer com o quê? Que isso vá queimar essas calorias. Então, nós precisamos muito da atividade física. Agora, outra coisa que aqui na nossa revista vem falando, né, que é o consumo do leite e o açúcar. E Ellen White, né, ela fala, grandes quantidades de leite e açúcar ingeridos juntos são prejudiciais, comunicam impurezas ao organismo. Isso causa uma fermentação tão grande. E quando a gente olha para as crianças, por que as crianças hoje estão tão agitadas? Quando você pega o Nescau, né, o achocolatado, a quantidade de açúcar que tem dentro daquilo ali. Quantas crianças estão tomando mamadeira com achocolatado? É muito açúcar. E é por isso que as crianças estão extremamente agitadas, cheia de açúcar, cheia de energia.
E aí elas não sabem como lidar com tanta energia. E aí os pais ficam nervosos com as crianças. Essa criança é levada demais, atentada demais, né? Mas está dando o quê para a criança? Doses e mais doses e mais doses de açúcar. Leite e açúcar. E aí pega aquele achocolatado e coloca ali dentro, né? Então, olha, a escritora já disse isso há mais de 100 anos atrás. Grandes quantidades de leite e açúcar juntos são prejudiciais, comunicam impurezas ao nosso organismo. Então, a gente tem que eliminar, né, essas coisas industrializadas, porque elas estão cheias de açúcar. Então, o ideal, quando a gente faz a reforma, né, passa por uma reforma, as nossas papilas, nossa língua, ela leva 15 dias para se renovar. Quando você começa a mudar os seus hábitos alimentares, você vai ver como as frutas vão ficar mais doces, como os vegetais vão ficar mais saborosos. Você vai sentir o gosto de uma alface, de um chuchu, né? De tantos alimentos que às vezes as pessoas falam assim, mas isso não tem gosto de nada. Não tem porque seu paladar está alterado. Mas quando a gente tira tudo isso que envenena, que é o que está falando aqui na revista, grandes quantidades de leite, açúcar, gordura, elas vão tirando de nós o paladar. E é por isso que a gente quer cada vez coisas mais temperadas. E quanto mais tempero, né? Então, noz moscada, canela, isso tudo, pimenta, né? Que aqui também está falando aqui na nossa revista, né? Ela vem acidificar o nosso sangue. O nosso sangue vai ficando ácido. O sangue vai ficando cada vez mais cheio de impurezas. E tem pessoas que elas têm feridas pelo corpo, muitas feridas pelo corpo. Há uns meses atrás eu estava em Caldas Novas e aí eu estava conversando com o moço lá que estava fazendo um quiosque, e aí eu comecei falando com ele falou assim, olha, minha mulher vai fazer 3 anos que ela está doente. Ela tem feridas por todo o corpo. E aí eu perguntei para ele assim, sua esposa come carne de porco? Ele falou, come. E ele falou assim, olha, lá na minha casa, a gente gosta muito de fritar carne de porco e a gente coloca dentro de uma lata cheia de gordura. E a gente come aquilo assim, e ele falou assim, eu gosto daquele que até escorre pela boca. E eles comem isso todos os dias. Eu falei assim, olha, mude a alimentação da sua esposa. Se você mudar a alimentação, esses problemas vão ser resolvidos. Quantas vezes nós temos alergias, todas as ites, né? Rinite, sinusite, elas estão ligadas àquilo que a gente come. Muito queijo, muito leite. Então, nós precisamos de mudar esses hábitos, porque Satanás quer que você seja alérgico, que tudo você tenha alergia, que todo dia você esteja passando mal. Por quê? Porque ele não quer que o seu lóbulo frontal compreenda que você está voltando para casa e que o caminho ele tem que ser visível, que você não tem que dormir no volante, mas que você tem que estar atenta. Você tem que estar atenta quando Jesus fala com você assim, olha, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Esses são sinais que Jesus está colocando no caminho, para você permanecer no caminho. Então, quando nós olhamos para Jesus, que ele é o pão, isso quer dizer que é Jesus quem sustenta a nossa vida.
Jesus é quem vai nos orientar. É Ele quem nos orienta. É Ele quem nos hidrata. Então, quando Jesus fala para você assim, o caminho está meio escuro, eu sou a luz. Ah, você está meio perdida? Não tem problema, eu sou o bom pastor. Eu cuido de você. Nós estamos voltando para casa. E Jesus quer que você tenha saúde, para você olhar para a placa e enxergar. Ele não quer que você tenha miopia. Ele não quer que você tenha qualquer outra doença relacionada à sua visão, para tirar de você o foco de como você deve andar. Então, aqui nós temos orientações sobre leite e ovos. Abstende-se de leite, ovos e manteiga. Enfraquece e incapacitam para o trabalho. Tempo virá em que talvez tenhamos que deixar alguns artigos de que compõem o nosso atual regime, mas não é necessário provocar a perplexidade para nós mesmos com restrições exageradas e prematuras. Então, aqui está falando que vai chegar um tempo. Vocês acham que esse tempo chegou, gente? Os animais estão tão doentes, estão tendo as mesmas doenças que nós. E esses animais, eles estão tomando cada vez mais medicação. E aonde é que está a medicação desses animais? Está na carne, está no sangue. E aí a gente come tudo isso. Estamos trazendo para dentro de nós cada vez mais doentes, né? E aqui fala, os animais estão muito enfermos e seus criadores aplicam-lhes abusivamente drogas, antibióticos e hormônios que passam para o ser humano, principalmente pela carne, mas também pelo leite e ovos. Daí a importância de usarmos esses alimentos com a máxima cautela. Fervendo bem o leite, tirando-lhe a nata, procurando, se possível, saber a origem dos ovos e, ao mesmo tempo, aprendendo a substituí-los progressivamente, dependendo cada vez menos dos mesmos em nosso dia a dia. Os leites e os ovos são considerados, né, por Ellen White, no mesmo nível que a carne, pois não é necessário matar para adquirir pessoas com doenças como enxaquecas, alterações no colesterol, alergias, reumatismo e e outros. outros. Uai, Uai, será que tem será alguém? que tem algum fundo? Ah, tá, estava dando uma microfonia aí. Vamos aqui então, né? Nós temos só mais 5 minutos. As sobremesas, né? Então, as sobremesas ingeridas em forma de cremes tendem a causar mais mal do que bem. Frutas, caso possa ser obtidas, são a melhor artigo de alimentação. Então, nós também devemos tirar, né, cada vez mais, porque as sobremesas elas são ricas em açúcar, leite e ovos, né? Líquidos nas refeições, aqui a gente já falou, né? Então, nós devemos retirar completamente, né, das nossas refeições os líquidos. Mas também nós temos que entender que existe hora para você beber água. Qual que é o horário para eu beber água? Eu posso beber meia hora antes daquilo que eu vou comer e 2 horas depois. Porque se eu como e logo em seguida eu bebo água, eu vou dificultar a minha digestão. Quanto mais longa é a digestão, mais nociva ela é para o nosso organismo, porque vai produzir um sangue ruim. Então, gente, aqui para a gente já ir encerrando, né? O vegetarianismo é o último item aqui, que é o 9, e ele vem nos ensinar que nós devemos diversificar. Diversificar é você comer grãos, cereais, frutas, verduras, legumes, sementes,
O nosso cérebro, ele é feito de gordura. E nós precisamos de gorduras boas. E aonde que tá as gorduras boas? É no abacate, é nas castanhas. Mas você que está aí, né, ouvindo essa aula nessa manhã, "Ai, Heloísa, mas ser vegetariana é muito difícil, porque isso é tudo muito caro". Meus amigos, eu não sei dizer quanto custa 1 quilo de carne, mas eu acredito que deve ser aí na faixa de uns R$ 40. 40, R$ 50, dependendo da carne, é até mais caro, né. Mas quanto custa 1 quilo de castanha? Eu tive no mercado central, né, domingo, eu comprei castanha de caju inteira. Não é bom comprar a quebrada, tá, gente? Porque a quebrada, ela é mais barata, mas ela geralmente elas estão cheias de bicho e fungos. Então sempre compre a castanha inteira, ela é um pouco mais cara, mas ela é muito mais saudável. Então, eu paguei R$ 90 num quilo de castanha. Mas quantas castanhas de caju você vai comer por dia? É aquilo que cabe aqui, ó. É isso que você vai comer. Coube aqui, você pode comer. Quanto que cabe aqui? 4 castanhas, dependendo do tamanho. Se você compra 1 quilo de carne para sua casa, a sua família, dependendo do número de pessoas, vai consumir 1 quilo de carne, talvez numa única refeição. Então, é muito mais barato. É muito mais barato você comer aquilo que Deus empacotou, e não aquilo que o homem empacota. E aqui fala que é muito importante para quem deseja ser vegetariano, aprender a comer vegetais. Muitos não gostam de verduras, legumes, integrais e desejam abandonar a carne. Sem dúvida, carne gorda, frita e em grande quantidade é a coisa que deve ser mudada de imediato. Então, gente, tem coisas que eu vou ter mais dificuldade para poder mudar, mas tem coisas que é necessário que você mude urgente. Porque essas coisas que a gente vai vendo que é urgente, elas são extremamente nocivas para o nosso organismo. Tem pessoas que elas consomem muita gordura, muita carne cheia de gordura. Isso está entupindo as nossas veias. Quando você faz uma carne que ela tem muita gordura, como é que ela fica ali dentro da panela? Ela endurece. Ela endurece ali dentro. Então, é necessário que tenha algumas coisas que nós precisamos de abandonar, é urgente, é para ontem. Eu sei que não é fácil, mas existe um remédio chamado confiança em Deus. Existe um remédio chamado oração. E quando a gente quer fazer aquilo que agrada ao nosso Deus, é Ele quem vai colocar em você o querer e o efetuar. Não fique criando desculpa. "Ah, eu tenho que comer carne, porque senão eu vou ficar sem proteína". Pare de ficar criando desculpa, de ficar procrastinando. Pare de dizer para você assim: "Ah, mas se eu não tomar café, eu vou ficar com dor de cabeça". Lógico que você está com dor de cabeça, que você está envenenando seu sangue. Porque o dia que você parar de tomar, você vai passar mal uns 3, 4, 5 dias. Mas depois, você vai tomando água, você vai comer alimentação saudável, o seu corpo não vai mais sentir saudade e nem falta disso. Então, o que nós precisamos, acima de tudo, ao realizar uma reforma na sua alimentação, é que você, tenha plena confiança de que Deus vai te ajudar, de que Deus vai cuidar de você. Você não vai ficar sem nenhum nutriente, você não vai ficar sem vitamina, você não vai ficar doente porque você mudou ali
a sua alimentação. Pelo contrário, você vai ficar saudável, porque você está mudando. Você está voltando ao plano original de Deus. E Deus quer que a gente tenha o quê? Saúde no nosso lóbulo frontal. Porque Deus tem muitas coisas para revelar para você ficar no caminho. E se você entender, vai dar tudo certo. Deus vai te ajudar e você vai vencer. Porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar. Bondoso Deus que estás nos céus, nós somos gratos, porque o Senhor prometeu que o Senhor não vai nos deixar sozinhos. O Senhor disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está conosco. E aqui estão os meus irmãos nessa sala, desejosos, Senhor, de fazer a tua vontade. E eu venho te pedir, Senhor, esta manhã, que o Senhor nos ajude a comer, a beber, a fazer atividade física, tudo para a tua honra e para a tua glória. Nos ajude a sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Fica conosco, é o que nós pedimos em teu nome. Amém. Amém. Obrigada, Luiz. Que Deus te abençoe. Amém. Então, bom dia a todos. Bom dia.